Fala pessoal, este é o Augustana Cast e eu sou o Victor Andrade. Durante muito tempo, os nossos seguidores do Instituto Areté pediram por um podcast ou um canal de YouTube que lidasse melhor com as perguntas sobre o conteúdo já produzido em nossa página no Facebook. Pois bem, aqui estamos em nosso primeiro episódio, onde tentarei responder a uma pergunta de um de nossos internautas, alguém que fala desde uma perspectiva reformada, de linha mais puritana, e nos questiona a respeito do calendário litúrgico. Eis a pergunta: na medida em que o calendário litúrgico pré-estabelece os textos a serem pregados dominicalmente na igreja, ele não acaba impedindo a ação do Espírito Santo de guiar a escolha do texto para as necessidades pessoais do ouvinte? Aqui então, o nosso internauta faz alusão a dois textos. 1 Tessalonicenses 5,19, que diz: não apagueis o Espírito, e Efésios 6, 18 e 19, onde São Paulo diz: orem também por mim, para que, no abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Baseado nesse texto, então, o internauta entende que a escolha do texto a ser pregado deve ser baseada na orientação do Espírito Santo de Deus. E se é assim, o calendário litúrgico seria um tipo de impedimento para a ação do Espírito na pregação da palavra, tornando a pregação menos espiritual e mais mecânica. Isto é, visto que talvez num determinado momento a congregação necessite de ouvir um certo aspecto da palavra de Deus, do Evangelho, e a perícope do ano litúrgico, para este momento específico, leve o pregador em outra direção. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de reconhecer que esta pergunta, esse argumento, parte de uma preocupação pastoral, e toda preocupação pastoral é sempre bem-vinda. Afinal, estamos falando das almas das pessoas. Sendo assim, vamos analisar este argumento com todo carinho e cuidado. Bom, então vamos lá. O primeiro grande problema deste argumento se encontra no próprio texto de Efésios 6,19, que talvez seria o principal texto elencado pelos opositores do calendário litúrgico. Em momento algum, o apóstolo pede aos Efésios que orem na intenção de que o Espírito Santo o auxilie na escolha do texto a ser pregado. Na verdade, o conteúdo dessa pregação já está delimitado. E qual seria? Ora, exatamente o que está escrito no verso 19. O mistério do Evangelho. E onde se encontra esse mistério do Evangelho? Nas Escrituras Sagradas, de Gênesis ao Apocalipse. Em que sentido, então, São Paulo deseja que sua pregação seja auxiliada pelo Espírito Santo? Ora, a resposta é óbvia: na maneira com que ele iria pregar. Ele está preocupado com a escolha de suas palavras, e não com as palavras da Bíblia, do texto. O texto diz que ele deseja pregar com ousadia, ou, como se encontra em outras traduções, com intrepidez. Se nossa pregação é fraca, o problema não se encontra na escolha da perícope, mas na escolha das nossas palavras. Muitas vezes pregamos de maneira monótona, fria, desapaixonada, quando deveríamos pregar com intrepidez, com ousadia. É disso que esse texto trata. Sendo assim, este argumento não encontra qualquer amparo exegético e teológico. O segundo grande problema deste argumento é que ele parece estar baseado numa teologia entusiasta, na medida em que ele sugere uma separação entre palavra e espírito. Nós, luteranos, cremos que o Espírito Santo de Deus está inseparavelmente ligado à sua palavra, de forma que não importa qual seja o texto, a perícope a ser ensinada, se pregamos corretamente, aí o Espírito Santo atuará, não apenas no coração dos eleitos, mas no coração de cada ouvinte exposto a essa palavra. Nesse sentido, o calendário litúrgico não impede a ação do Espírito Santo. Muito pelo contrário, ele permite que o Espírito use cada evento da história redentiva, cada texto das Escrituras, para falar ao coração da igreja durante todo o ano. Ele fala no nosso coração por meio da Epifania, do Natal, da Quaresma, da Paixão, da Páscoa, do Pentecostes e assim por diante. Cada um desses eventos
é fundamentalmente significativo para a vida de cada um de nós. Não importa se eu estou triste, alegre, ansioso, se eu perdi algum ente querido ou se meu filho nasceu. Toda a nossa história deve ser vivida à luz da história de Cristo. O terceiro grande problema deste argumento é que ele também parece estar baseado num pressuposto filosófico alheio às Escrituras, que é o da antítese radical entre natureza e graça. Desde o início, os entusiastas tiveram muitos problemas em relacionar essas duas coisas. Eles não entendiam aquilo que Santo Tomás ensinara de maneira tão perfeita, que a natureza não anula a graça, antes a aperfeiçoa. Menos Simons, um dos principais anabatistas, via tanto problema nessa ideia que ele chegou a ensinar que o corpo de Cristo tinha vindo do céu, e não de Maria, já que a graça precisa anular a natureza. Outros anabatistas também rejeitavam completamente a ideia de que a filosofia e a teologia poderiam contribuir para a pregação da palavra de Deus. Mas não é assim que as coisas funcionam. O Verbo de Deus assumiu a natureza humana, caída. As Escrituras foram redigidas em línguas humanas, hebraico e grego, e não em línguas angelicais ou alguma coisa do tipo. Da mesma forma, humanamente, podemos organizar o nosso tempo e espaço para que possamos ler, ensinar e pregar todo o conselho de Deus durante todo o ano. A ação do Espírito Santo não dispensa a nossa inteligência e prudência. Lembra? A graça não anula a natureza, antes a aperfeiçoa. Por fim, em quarto e último lugar, devemos nos lembrar de que existem outros momentos na vida eclesiástica para tratar de assuntos mais específicos e particulares da paróquia ou congregação. No caso de algum problema doutrinário, como por exemplo dúvidas sobre predestinação ou sobre o uso de imagens no templo, podemos tratar disso nas reuniões de estudo bíblico. Há alguma diversidade atingindo a comunidade na qual a paróquia está inserida? Que tal convocarmos toda a igreja para as reuniões de oração ou quem sabe uma vigília? Ainda que o problema seja com um membro em particular, Cristo deu à igreja como instituição divina a confissão auricular, sem entrar no mérito se ela é ou não um sacramento. Ali, o fiel se expõe diante do ministro, confessa os seus pecados e temores e recebe consolo, exortação e a palavra do perdão. Seja como for, não é necessário renunciar à exposição sistemática das Escrituras conforme o ano litúrgico para tratar de problemas particulares da comunidade. Bom, acho que já está na hora de encerrar. A mensagem que eu gostaria de deixar é que o calendário litúrgico não deve ser visto como uma imposição, mas sim como uma disciplina. Uma boa disciplina que nos permite ir além e desfrutar de todo o desígnio de Deus para nós. Ela nos protege daquilo que comumente acontece nas igrejas não litúrgicas, isto é, os pastores acabam pregando textos repetidos durante o ano, aqueles em que eles se sentem mais confortáveis, os seus textos prediletos, ou mesmo aqueles textos mais conhecidos de seu público e assim por diante. É natural que seja assim. Nós somos pecadores e precisamos de uma certa disciplina em tudo o que fazemos nessa vida. E é exatamente por isso que devemos viver e amar o ano litúrgico, como a igreja tem feito em seus mais de 2000 anos de existência. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Bênção de Deus.